Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Hoje o Alan, não sei se foi hoje ou se foi ontem, mas o Alan falou algo que esclareceu assim, sobre a respeito de como o Espírito Santo nos ensina. Eu falei Mateus ou Marcos, irmãos? Ah, beleza, é porque eu falei Marcos e abri Mateus. Eu falei, não, mas não é aqui não. Amanhã à noite, o pastor Alan vai estar ministrando pelo Espírito Santo aqui para nós. Amém? E o rio vai continuar. E o pastor Alan disse algo tremendo, que quando você começa a orar em outras línguas, quando o Espírito Santo ora em você e você ora de fato, amém? Simplesmente, de repente, você sabe. Assim que acontece a revelação. Porque quando você ora Cristo. Você fala Jesus. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E de repente, irmãos, você fica sabendo. Sabe assim, parece que em segundos, dentro de você, você passa a saber o que você não sabia. E você gasta horas para falar aquilo que em segundos você passou a saber. Não é tremendo isso? É assim que funciona a revelação do Espírito Santo em nós. Algumas pessoas perguntam assim para mim: quantas horas, você gasta preparando a palavra? Eu gasto muitas horas orando o Espírito Santo. E de repente parece que um flash vem assim, puff, como uma foto de Jesus aparece assim. E aí depois gasta tanto tempo para falar aquilo que foi assim tão rápido. Mas é tremendo demais. E nesses dias, irmãos, o Espírito Santo trouxe uma revelação, um conhecimento da verdade, da palavra no meu espírito tão forte, que eu creio que nos últimos anos é a palavra, é a revelação mais forte que o Espírito Santo trouxe para a minha vida. Apesar de eu já orar em línguas há muitos anos, apesar do Espírito Santo já falar conosco a respeito da oração em línguas, mas eu acho que eu ainda não sabia muita coisa a respeito de oração em línguas. A sensação que eu tive quando o Senhor me ensinou, isso que eu quero ministrar para os irmãos nessa noite, a sensação é que eu não sabia nada ainda a respeito de oração em línguas. E depois que Ele falou comigo, eu decidi orar em línguas, irmãos. Sabe, Roberto, depois eu falei, gente, agora eu vou orar mesmo. Agora eu vou orar, porque agora eu entendi o quanto eu preciso orar em línguas. E no final dessa ministração, aí você vai orar mesmo. Você vai sair daqui decidido, entendendo o quanto você precisa orar no Espírito Santo. Amém? Abriram aí em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, verso 6, respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como lavar os jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a essas. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então Jesus começa a falar aqui para os fariseus, dizendo o seguinte: vocês ainda não entenderam. Vocês estão preocupados com lavar o copo, lavar as mãos, lavar os jarros, Eles eram tão preocupados com o exterior. Na verdade, a lei, ela trouxe, está escrito que a lei trouxe as ordenanças. A lei trouxe regras. A lei trouxe uma maneira de servir a Deus através de regras.
através de ordenanças, através de não toque aqui, não prova aqui, não coma isso, faça assim, 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 assim. E na verdade, irmãos, esse é o espírito da religião. A religião, ela não pode fazer nada mais além do que trazer regras. Como? Agora você é crente? Então você vai no culto domingo, você vai dar o dízimo, você vai parar de beber, agora bebe só socialmente, e agora você faz isso assim, essa roupa, põe mais compridinho um pouquinho a sainha assim, e agora você cumpre algumas regras. E na verdade, irmãos, hoje, nós estamos vivendo dias muito parecidos com aqueles dias que Paulo viveu lá, por exemplo, com os Gálatas. Daqui a pouco nós vamos ver a conversa do apóstolo Paulo com os Gálatas. Sabe aquele evangelho da lei? Hoje nós estamos vendo na igreja, nas igrejas, nós estamos vendo muito, irmãos, a religião evangélica. Na verdade, a religião evangélica parece que ela está se tornando assim, a maior religião do nosso país, ou pelo menos está no caminho de se tornar, né, a religião maior, conhecida, e parece que agora é até moda ser evangélico. E nós corremos um risco muito grande, irmãos. Paulo disse assim, olha, vocês começaram em Cristo, e vocês agora estão acabando na carne. Porque os irmãos lá em Gálatas, eles estavam sendo assediados pelos judeus, dizendo, olha, agora vocês têm que circuncidar, agora vocês têm que guardar o sábado, agora vocês têm que guardar isso, agora vocês têm que fazer um voto, agora vocês têm que fazer isso, isso e isso. E na verdade, irmãos, esse é o papel da religião. A religião veio para mostrar um caminho de regras e ordenanças e coisas exteriores e tradições para relacionar-se com Deus. E aqui Jesus disse assim para eles, vocês estão preocupados com lavar os jarros, lavar as mãos. E Jesus diz assim, no verso 15, verso 14. Chamando outra vez a multidão, disse-lhe, porque eles estavam preocupados com limpeza, com purificação, né? Disse-lhes, ouvi-me vós todos e compreendeis, não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele é que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 18. Ele disse, também vós não entendeis. Verso 18. Ele lhes disse, também vós não entendeis, não compreendeis que tudo que o que de fora entra no homem não pode contaminar, pois não lhe entra no coração, mas no ventre e é lançado fora. Verso 20. E dizia, o que sai do homem é que contamina o homem, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. O que Jesus estava querendo dizer para aqueles homens tão religiosos era o seguinte: eu não estou preocupado se as mãos de vocês estão limpas. Eu estou preocupado com o coração de vocês. Se lá dentro tem lascívia, se lá dentro tem adultério, se lá dentro tem mentira. Jesus veio, irmãos, para trazer uma outra proposta. Vai comigo para Gálatas. A lei trouxe uma proposta, irmãos. E hoje nós precisamos entender claramente a proposta de uma religião e a proposta do evangelho. E eu quero que você nessa noite compreenda que o Senhor não te chamou para a religião evangélica.
O Espírito Santo te chamou para um novo caminho. O Espírito Santo te chamou para uma vida em Cristo. E você precisa compreender que essa nova vida em Cristo não depende mais do que eu faço com as minhas mãos, do meu exterior. Mas essa nova vida, ela não opera de fora para dentro, ela opera de dentro para fora. Aqui em Gálatas, Paulo escreveu Gálatas, porque Paulo pregou Jesus, o Evangelho, para os Gálatas. Porém, os Gálatas começaram a ficar confusos por causa do fermento dos fariseus, por causa do fermento do judaísmo, da religião. E eles começaram a dizer para os Gálatas: vocês têm que guardar dias, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que lavar as mãos antes de comer. Então a carta, a epístola de Gálatas, foi escrita para combater esse pensamento de que em Cristo é regras. Diga para o teu irmão: em Cristo não é mais regra, não é mais ordenança, não é mais faça assim ou faça assim. A proposta do Evangelho hoje é outra. E aqui em Gálatas capítulo 3 está escrito assim, verso 21. Paulo diz aqui a respeito da lei, da religião judaica. Ele diz assim: logo, a lei é contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, diga comigo, lei que pode vivificar. A justiça, na verdade, teria sido pela lei. Olha aqui, irmãos. Se lei, se regra pode mudar e dar vida, a lei teria permanecido. O que ele está querendo dizer é o seguinte: é que aquele método de domar o homem, Deus não quis. A lei veio, irmãos, e a lei trouxe regras: não faça isso, faça assim, isso aqui você não faz, faça assim. E os judeus, na medida que eles conseguiam, eles obedeciam às regras. Só que o obedecer regras não transforma pessoas. E a conclusão que Deus chegou é que aquela obediência a tanta regra não estava transformando o coração do homem. Lá dentro ainda estava o adultério. Por mais que aquele homem estivesse cumprindo tantas regras, por mais que aqueles homens estivessem cumprindo tantas ordenanças, por mais que aqueles homens estivessem ali nos templos fazendo longas orações, eles ainda eram adúlteros. Dentro deles, eles ainda eram mentirosos. Eles ainda eram avarentos. Ou seja, a lei não podia transformar o coração do homem. E todas as vezes que você enveredar, que você entrar no caminho da lei, eu quero te dizer que a lei evangélica também não transforma ninguém, irmãos. As nossas igrejas estão cheias de pessoas domadas pelas leis evangélicas. Eu sou evangélico, eu dou o dízimo, mas nem um centavo a mais, hein? Porque eu só tenho que dar o dízimo, então é o dízimo e acabou, pastor, se vira. Isso é a religião. Eu vou no culto domingo. Não, já fui no culto domingo, para que quarta-feira? Eu já cumpri a regra. Mas pessoas que não são transformadas, pessoas que quando você se aproxima delas e começa a falar de Jesus, você não vê fluindo ali o rio, você não vê Cristo fluindo dali. Embora aquela pessoa seja tão religiosa, mas a proposta de Deus para o homem é outra, irmãos. Continua lendo aqui comigo. Só estou dando um pano de fundo para você entender lá na frente, tá? Olha o que está escrito aqui. A lei, então, impossível vivificar, amém? A lei não podia dar vida. Continua lendo.
Verso 24, de maneira que a lei, ela nos serviu de aio, ou seja, de babá, né, de tutor, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio. Todos vós sois filhos de Deus. A proposta agora não é mais um povo que cumpre regras, um povo que presta culto através de ordenanças, mas a proposta agora é família, filhos. Ele é meu pai, eu sou filha, e isso fala, irmãos, em primeiro lugar de natureza. Se eu sou filha, eu tenho a mesma natureza. É por isso que agora, irmãos, o sonho de Deus, a proposta de Deus, o tempo que nós vivemos hoje, é um tempo onde Deus está formando filhos, ou seja, pessoas semelhantes a Ele, com o mesmo caráter, na mesma imagem, na mesma semelhança, com a mesma linguagem. Continua lendo comigo aqui, verso 27. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. A palavra revestiste aqui é enduo, que significa submergir, mergulhar. A joia de alguém caiu aqui, e hoje não foi a minha. Mas a palavra revestiste aqui significa mergulhar. Quando você mergulha numa piscina, quando a gente vai lá para Caldas Novas, né, que delícia, e a gente fica lá a tarde toda, quando a gente sai da piscina, a gente está o quê? Encharcado. Aquela água vai nos encharcando. Então a proposta agora, Dilma, não é mais que você faça assim, faça assim, faça assim. Fez isso, tá bom. Não. A proposta agora é que você se revista dele. Que você mergulhe, que você esteja mergulhado nele. Porque isso aqui vai gerar um processo em você. E daqui a pouco nós vamos falar desse processo. Continua lendo comigo, capítulo 4, verso 7. Assim, já não és mais escravo. Na religião, eu sou escrava do pecado. Na religião, embora eu cumpra regras, mas o pecado, ele ainda me escraviza. O pecado ainda está aqui. O adultério ainda está aqui. A soberba ainda está aqui. A ira ainda está aqui. A avareza, por mais que eu cumpra essas regras e essas ordenanças não limpam o coração. Não muda a natureza. Mas a proposta do evangelho, irmãos, é outra. A proposta do evangelho é: agora vocês não são mais escravos, mas filho. E se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Mas quando não conheceis a Deus, irmãos, toda pessoa que bate um ponto aqui todo domingo, mas que não conhece a Deus, ainda não entendeu. Aqui diz que eles não conheciam a Deus. Eles serviam no templo. Eles faziam muitas coisas. Eles eram extremamente religiosos. Mas eles não conheciam a Deus. Por isso que Jesus disse: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. A palavra ali é: eu não ginosco vocês. Eu não conheço. A palavra ali é ginosco. É a mesma palavra usada a respeito de um homem e de uma mulher quando eles mantêm relacionamento sexual. Eles se conhecem. Eles têm intimidade. Então, ou seja, Jesus disse assim: apartem-se de mim, porque eu não tenho intimidade com você. Eu não te conheço. A religião, ela propõe o domar, a melhoria. A religião, irmãos, eu preciso melhorar, mas no evangelho eu preciso passar por uma metamorfose.
A religião, eu preciso melhorar algumas coisas. Mas no Evangelho, eu preciso ser como Cristo. A ideia é que Ele seja formado em mim. Olha, continua lendo comigo aqui no verso 19. Não, ou seja, vamos continuar no 9, para a gente terminar, a gente passa para o 19. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Essa é a proposta de Deus para você. Deus não está te chamando para uma religião. Se você está aqui toda semana, ou lá na sua igreja toda semana, mas você não conhece, não entrou ainda. Por isso que Nicodemos ficou assim, mas como? Nicodemos já era uma pessoa extremamente religiosa. E Jesus disse assim: Nicodemos, olha, a coisa começa assim, você tem que nascer de novo. Enquanto você não tiver a minha natureza, o processo não começa. E aqui Paulo diz assim, verso 19 do capítulo 4: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Só se sente dor de parto para nascer, irmãos. Então, o Evangelho começa na sua vida quando você é gerado pela palavra. Quando você é gerado, você adquire uma nova natureza. E aqui está escrito: até que Cristo seja formado em vós. A palavra formado aqui é a palavra morfe. A palavra morfe significa forma. Amorfo é uma coisa sem forma. E aqui está escrito: a proposta do Evangelho é que você pegue a forma dele. Essa água, nesse exato momento, ela tem essa forma. Quando essa água foi mergulhada dentro desse copo, ela pegou a forma do copo. O copo e a água têm o mesmo formato. Então a proposta do Evangelho, irmãos, é que agora a imagem dele seja minha imagem. Antes não conhecias a Deus, mas agora a proposta é que você o conheça. É que você saiba quem Ele é. O povo de Israel disse para Moisés: Moisés, nós nem queremos chegar perto desse Deus. Olha, você vai, você fala com Ele, e você vem e fala com a gente, mas nós nem queremos chegar perto. Irmãos, isso é a proposta da religião. O homem de Deus vai, ele sobe o monte, ele prega, ele ora, mas eu não, eu vou na igreja domingo, escuto o que ele escutou de Deus. Isso é religião. E quero dizer para você, pastor, não aceite que as pessoas te coloquem entre elas e Deus. O seu papel como pastor não é ficar entre elas e Deus, mas o seu papel como pastor é pegar na mão dela e dizer: vem cá, ele está aqui, ó, fica aqui, ó, fica aqui, ele vai mudar a sua vida. E muitas vezes, irmãos, os religiosos, eles pensam que nós ainda estamos lá no Velho Testamento. E eles chegam aqui e eles pensam assim: agora o pastor Heber, ele é ungido demais, conhece Jesus, cheio da unção. Qualquer coisa que eu precisar aqui, ele vai pôr a mão sobre mim e vai orar, e o problema está resolvido. Eles, na verdade, eles querem nos fazer deuses deles, muitas vezes. Diga para esse pastor, para esse homem de Deus aí: se recuse a ser o Deus das pessoas. Se recuse. Se recuse. Porque a proposta hoje, irmãos, a proposta é Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo em você, em mim, mas em você. Não adianta Ele estar em mim, Ele tem que estar em você, querido. Eu sou sacerdote, mas você é sacerdote. Eu sou sacerdote da minha vida, no meu espírito.
você tem que ser sacerdote também. E na verdade, irmãos, eu tenho visto que a religião evangélica, muitas vezes, irmãos, ela está completamente desvirtuada. Sabe, novas cartas de Gálatas têm que ser escritas para as igrejas evangélicas. Na verdade, hoje, irmãos, Deus está levantando homens de Deus, mulheres de Deus, com novas cartas para a igreja, dizendo: igreja, acorda, saia da religião, é Cristo em vós, a esperança da glória. Está escrito, ele disse: olha, todos me conhecerão. Sabe o que é você sentar com o pastor Roberto e ele falar de Cristo como ele conhece? Aí você senta lá com o irmão João lá. Ele não é presbítero, ele não é pastor, ele não é apóstolo, ele não é profeta. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. E quando você fala com ele, ele te ensina. Porque ele também conhece Cristo. Ele também tem o Espírito Santo. Ele é ensinado pelo Espírito. E aí agora eu quero começar a falar com vocês da obra do Espírito Santo. Eu nunca amei tanto o Espírito Santo como nesses dias. Eu confesso para os irmãos que, sabe, eu sou assim apaixonada demais por Jesus. E eu ficava: Jesus, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Jesus, eu te amo, tu és meu amado, eu te amo, papai, 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 Jesus, né? Eu ficava ali, o papai, Jesus. Mas como eu estou apaixonada pelo Espírito Santo nesses dias? Porque ele me ensinou esses dias a obra do meu amado Jesus. E ele me ensinou a obra do Espírito. Quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, ele disse assim para os discípulos: olha, eu já estou terminando a minha parte, e agora eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Consolador não vai vir. E a minha parte vai acabar ali na cruz. Ou seja, eu vim redimir. Eu vim comprar você de volta. Eu vim te resgatar de volta. Eu vim. E quando eu morrer lá na cruz, você vai ter a minha natureza. Você vai nascer de novo. E aí você vai ser santo. Você vai ter a minha natureza. Você vai ser meu filho. E aí depois disso, tem que vir uma outra pessoa que vai fazer uma outra parte. O Espírito Santo. Porque na verdade, irmãos, o que aconteceu? Eu nasci de novo. Mas eu nasci de novo e moro no velho. Tem essa, né, irmãos? Eu moro ainda no corpo de Adão. E a minha alma foi muito ferida. A sua foi? Irmãos, eu nasci de novo, apaixonada por Jesus. O meu espírito é santo, é puro. O meu espírito é pronto. O meu espírito é prontíssimo. Não falta nada. Mas a minha alma, como a minha alma foi ferida, a sua foi? Como a minha carne é parecida com Adão. Então, aí eu comecei a entender, irmãos, que Jesus fez uma parte. E agora o Espírito Santo tem que fazer outra parte. E a dele é pedreira, hein? Olha, a dele é pedreira. E nós vamos ver agora a parte dele. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos que entender que a vida cristã, então, não está ligada a regras, a ordenanças, a quantas coisas eu obedeço. O Espírito Santo agora está em mim, e Ele não está em mim para me fazer obedecer, simplesmente. O Espírito Santo está em mim, não para gerar em mim a obediência. Por exemplo, o Espírito não está em mim para me fazer obedecer e não mentir. Porque o fariseu, muitas vezes, ele não mentia, porque ele estava obedecendo. Mas ele não mentia, mas continuava sendo mentiroso.
Muitas vezes o mentiroso não mente. Sabia que o mentiroso, ele obedece e não mente muitas vezes? Mas ele continua sendo mentiroso. E a proposta do Espírito Santo agora, irmãos, não é mais te fazer simplesmente obedecer, mas a proposta e a função do Espírito Santo em você hoje é te transformar na verdade. É te transformar. Está escrito aqui, vá comigo para deixe-me ver. 1 Coríntios. Shokeranamai. 2 Coríntios, perdão, irmãos, capítulo 3. Então, depois que eu nasci de novo, aí começou um processo. Capítulo 3 diz assim, verso 16. Mas quando dele se converte ao Senhor, então o véu é tirado. E aí começa um processo. Diga para o teu irmão, você não tem mais véu. Se você nasceu de novo. Você não tem mais véu. Ou seja, agora você pode vê-lo. Você pode enxergar ele. Você pode ver a glória dele. E aqui diz assim, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde é o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Ou seja, o Espírito entrou e você ficou livre. Verso 18. Mas todos vós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Transformado em quê? Em uma imagem. Ou seja, eu nasci de novo, eu não tenho mais véu, eu vejo a glória, essa glória reflete em mim, e quando essa glória reflete em mim, aquela imagem ali é esculpida em mim. Agora aqui diz assim, somos transformados. A palavra aqui é, na medida em que essa glória vai refletindo, e esse é o trabalho do Espírito, que aqui está escrito, onde há o Espírito, existe um processo do Espírito acontecendo. Qual é o processo? O processo de transformação. A palavra transformação aqui é a palavra metamorfos. Quem sabe aqui o que é metamorfose? Quando a lagarta, feinha, não é a lagarta? Nojenta assim, né? Eu pelo menos não tenho coragem nem de pegar. Sabe aqueles coró de Guariroba assim? Aquelas lagartas. Mas aquela lagarta, ela passa por um processo. Ela entra num casulo. Ela fica lá num casulo, guardadinha lá. E lá dentro vai acontecendo um processo de metamorfose. Você está dentro de um casulo agora com o Espírito Santo. O seu Redentor já te salvou, já te libertou, já te comprou, pegou você, entregou para o Espírito Santo e disse assim, agora põe a Dilma num casulo e transforma ela para mim. Então você hoje está com o Espírito Santo em um processo chamado metamorfose. Você vai largar, você vai deixar de ser aquele lagarto feio e vai se transformar numa linda borboleta. Fala para o teu irmão, igualzinho Jesus. Eu confesso para os irmãos que todas as vezes que eu lia lá em Efésios, até chegarmos à estatura do varão perfeito, baixa só um pouquinho, por favor, Mateus. Até chegarmos à estatura do varão perfeito, eu sempre pensava assim, Deus é crente mesmo, né? Pensava, Jesus, eu sempre pensava assim, no fundo, eu não cria muito. Como que eu vou chegar à estatura do varão perfeito? Ou seja, eu vou ser como Jesus? Igualzinho a ele? Como? Que jeito? Irmãos, quando eu olhar para mim, é impossível. Quantos já pensaram assim? Não é impossível. E diga para o teu irmão, o Espírito está aí dentro, com essa missão.
E como Jesus cumpriu a missão dele, o Espírito vai cumprir a dele. E o Espírito está aí dentro para metamorfosear você. E a borboleta vai voar. Fala pro teu irmão. A borboleta vai voar. Em vários lugares na palavra, irmãos, o Novo Testamento, ele traz linguagens diferentes do Velho. No Velho não faça isso, agora faz assim, faz assado, agora pega aqui, agora lava o pé, agora lava a mão, hoje é sábado, não faça, agora coma isso aqui, não coma. A linguagem do Novo Testamento é revestir de Cristo. A linguagem do Novo Testamento é edificação, ou seja, construir. Está escrito que nós somos edificados, casa espiritual para a morada de Deus. Construção é outra linguagem. Aqui está falando, irmãos, de fruto. E quando Paulo termina a epístola de Gálatas, eu não vou ler, que vocês já conhecem bastante, vocês são um povo que meditam muito na palavra, eu sei disso. Então, termina Gálatas dizendo o seguinte: olha, a carne, ela produz prostituição, as obras da carne é adultério, é mentira, e tem aquela lista. Mas aí ele diz assim: mas o fruto do Espírito é. Então, o Alan ontem ensinou uma coisa tremenda. Quando ele ainda não tinha o fruto, e ele se esforçava, agora eu vou. A proposta hoje não é mais o esforço, mas é brotar fruto. Fala para o teu irmão assim: para de lutar, de se esforçar. Antes de Jesus subir, ele teve uma conversa assim de pé de orelha com os discípulos e disse assim: olha, eu quero dizer para vocês que a coisa agora funciona assim. Eu sou a videira e você é um ramo. Videira, né, pastor Ismael? E assim, o ramo, ele não produz fruto de si mesmo. Então eu quero falar para vocês o seguinte: agora eu não quero mais que vocês cumpram regras, ordenanças. O que eu quero é que vocês produzam fruto. E fruto, irmãos, fruto é algo, em primeiro lugar, que nasce espontaneamente na espécie. Você nunca viu um pé de manga da goiaba. Você nunca viu um pé de tomate da pepino. Em primeiro lugar, irmãos, foi preciso que você tivesse a natureza dele para dar o fruto dele. Na verdade, hoje, você é um pé de Jesus. E porque você é um pé de Jesus, você é capaz de produzir um fruto chamado amor, paz, alegria. Glória a Deus! Agora, amados, agora Jesus disse assim: irmãos, quando alguém vier para a igreja, para de falar para ele assim: agora você tem que fazer isso, isso e isso. Agora você é crente, não faz isso não. Querido, se você precisa fazer isso com alguém, isso não é fruto. Isso é obedecer. Obedecer é bom. E obedecer é muito bom. E te livra de muitos problemas. Quantos concordam? Só que o que o Senhor quer gerar em você não é isso. Obediência ele tinha nos judeus de sobra. Dava dízimo até da hortelã. Mas o que o Espírito Santo quer gerar em você agora não é mais obedecer a regra de dar o dízimo. Ele quer arrancar a avareza de dentro de você e fazer você produzir um fruto chamado generosidade. Porque quem é generoso, 10%, ofende, né, quem é generoso.
Então agora o Espírito Santo está formando na igreja um fruto. Agora esse fruto, Jesus disse assim lá em João 15, eu não vou ler por causa do tempo. Mas lá em João 15 está escrito assim, olha, Jesus disse assim, mas sem mim, vocês não vão dar fruto. Porque não é você que produz o fruto sai de mim. Ou seja, o ramo ligadinho com ele. Esse ramo, ele puxa lá a seiva. E aí esse galho, ele dá uma flor. Vocês sabiam que a flor, ela precisa ser fecundada. E aí vem o passarinho e traz o pólen. Esse pólen fala da palavra. A palavra, ela entra em mim. E quando a flor recebe o pólen, ela produz um fruto. Irmãos, aí nem vamos falar de biologia, porque é fantástico demais. É fantástico demais. Mas aí eu quero ainda, nem entrei no assunto ainda. Vamos para... Não, é verdade. Misericórdia, é verdade. Eu estou falando sério, não entrei ainda não. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2. E aí, irmãos, Jesus disse assim, olha, sem o Espírito vocês não vão conseguir. Sem mim vocês não vão conseguir. Ou seja, irmão, se você está achando que você vai dar fruto sem o Espírito Santo, você está enganado demais. Você vai obedecer um monte de regra. Isso vai pesar sobre você. E a sua religião vai ser um peso. Sabe aquela vida cristã pesada? Aquela obrigação. Eu vou para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. Sabe aquele negócio assim? Não é por aí. Não é por aí. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz assim, verso 6. Todavia, falamos sabedoria entre perfeitos. Mas não as... Presta atenção aqui em algumas palavras. Eu já vou pegando um ganchinho aqui para você prestar atenção. Diga comigo assim, falamos entre perfeitos. Quem é perfeito aí em você? Não, querido. Sim, Jesus, claro que é perfeito. Mas tem alguém aí perfeito? Quem? Não, irmãos. Ah, bom. Ué. Fala pro teu querido, você é perfeito. Quando você nasceu de novo, amado, o teu espírito, ele não tem defeito não, querido. Ele é perfeito. Eu não presto. Gente, eu estou doidinha para Jesus me contar como que eu realmente me chamo. Esse dia eu estava falando, Senhor, conta só para mim. Dá para o Senhor entregar a pedrinha agora para mim? Eu queria tanto saber como eu me chamo, porque Gleiva, eu não quero mais essa Gleiva, eu não suporto ela mais. Eu quero que ela morra mesmo, porque eu... Hoje eu estou orando assim... Ó, irmãos, a hora de abrir o coração não é agora. Vamos mudar. Se nem eu aguento, imagina que... Você vai ver, eu estou orando em línguas, vocês vão ver. Eu estou orando em línguas, vocês vão ver. Vocês vão ver. E aí, amado, onde eu estava mesmo? Aqui diz que nós falamos... Mas nós falamos entre perfeitos. Presta atenção nisso aqui. É importantíssimo para você entender. Esse falamos é entre perfeitos. Espírito do Suzano, perfeito. Quer dizer, o Suzano, sei lá como é que ele chama, né? Mas o Suzano não é assim, né? Não, perfeito ainda. Mas você é perfeito. Hoje, muitas vezes eu falo assim, Senhor, Jesus, o Senhor sabe o que eu estou querendo dizer? Eu mesma, tira aquela gleba, eu mesma, o Senhor sabe tanto que eu te amo. Claro que essa aqui ainda vai chegar lá, porque ela está morrendo e vai morrer mesmo. Mas eu, Senhor, eu te amo. Diga para ele assim, eu te amo mesmo, Senhor. Amo a tua obra, amo os irmãos. Vamos continuar. Então aqui diz, falamos
entre perfeitos. Mas não a sabedoria desse mundo, nem dos poderosos desse mundo que se aniquilam. Não falamos a sabedoria... Não, ou seja, para aí, não. Falamos, diga comigo, falamos. Mais uma vez, falamos. A sabedoria de Deus oculta em mistério. Está escrito que tinha um mistério escondido chamado Cristo. E aqui está escrito que nós falamos, mas aquilo que nós falamos é um mistério. Guarda aí. A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo a conheceu. Pois se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que olho não viu e ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou. Revelou o que, irmãos? Os mistérios. Quem é o mistério? Presta atenção, mistério é algo escondido. E qual é o mistério escondido? Jesus. Então o que ele está falando aqui que revelou? Revelou Jesus. Mas não as revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Para aí, ele está falando o seguinte, que quem eu realmente sou, só eu sei quem realmente sou. E quando eu estou falando aqui eu, você já sabe quem sou eu. Eu não sou quem vocês estão vendo, ok? Se eu pudesse agora despregar e sair, eu vazava, né? E dava tchau para vocês. Mas como eu estou pregada aqui ainda, então aqui ele diz assim, que o meu Espírito, ou seja, eu sei realmente quem eu sou. E o Espírito Santo sabe realmente quem eu sou. E o meu papai sabe realmente quem eu sou. E o meu maninho sabe realmente quem eu sou. Então essas pessoas que têm a mesma natureza, na verdade nós quatro, nós temos a mesma natureza. E lá na frente, olha aqui no verso 16. Nós temos a mente de Cristo. Ou seja, eu espiritual, nascido de novo, que eu não sei como é que eu chamo, mas vou saber. Eu tenho a mente de Cristo, a natureza de Cristo. Sei tudo sobre mim. E Ele me conhece. E eu e Ele, mesma natureza, ligadinho. Continua. Verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para que pudéssemos conhecer. Repitam comigo, conhecer. Então, por que o Espírito Santo está em mim? Para uma coisa, para me fazer. Nós não lemos agora lá em Gálatas. Antes não conhecis a Deus, mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Ele. Ou seja, o Espírito Santo está aqui para me fazer conhecer Jesus. Continua lendo. Verso 13. Disto o que, irmãos? Disto também falamos. Disto o que? A sabedoria. Ele, o mistério, o próprio Jesus. É disso que nós falamos. Agora olha aqui. Não com palavras, o que está escrito na Bíblia atualizada aí? Nós falamos dessa sabedoria, dessas coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, essas coisas assim, secretas, que só na reunião de família é falada. Sabe aquela reunião de família? Lá em casa é assim, quando a gente vai conversar, entra pro quarto, fecha a porta, vamos sentar aqui, vamos conversar, reunião de família. Quem faz reunião assim, senta, quando os filhos, agora meus filhos já estão, né? Uma já casou, o outro está quase casando. Mas quando eram crianças que tinham alguma coisa, entra, fecha a porta, senta, vamos conversar. E ali ficava, enquanto conversava tudo, reunião de família. A reunião de família, ela só acontece com filhos, mesma natureza. Então, irmãos, eu também tenho uma reunião de família. Eu, papai
espírito, meu maninho. Nós temos a mesma natureza e nós nos reunimos e falamos, porque a gente fala uma língua só. A gente tem a mesma natureza, nós somos amigos, eu conheço ele. Nessa conversa, eu conheço ele, ele me conhece. Eu falo de mim, ele fala dele. Eu sei quem ele é, ele sabe quem eu sou. Então está escrito, nós falamos, mas não é com palavras ensinadas pelo homem. Luiz Paulo, qual palavra o homem te ensinou a falar? Pai. Que mais? Mãe. Água. Qual palavra o homem nos ensinou a falar? No nosso caso, o português. No caso do Alan, o inglês. Então, essa sabedoria que Paulo aqui nós falamos entre perfeitos, essa palavra, ela só pode ser conversada entre perfeitos. Então, a Gleiva velha, ela não dá conta dessa palavra. Ela não sabe essa palavra. Ela não sabe essa linguagem. Ela não tem essa natureza. Amados, o Pai, o Filho e o Espírito, eles possuem uma natureza e possuem uma língua. Todo povo tem uma língua. Japonês fala o quê? Chinês fala o quê? Português fala o quê? Espanhol fala o quê? E filhinho do papai fala o quê? Língua do papai, ué. Nós falamos a língua do pai. Por isso está escrito, irmãos. Lá está escrito, aqui, uma linguagem, palavras ensinadas pelo homem, seja português, japonês, inglês, francês, espanhol. Está escrito língua dos anjos. Os anjos se comunicam. Tem a língua dos anjos, que eu não sei falar, mas eu sei que eles têm a língua deles. E tem a língua da família, da minha família, do papai. E essa linguagem aí, eu e ele. Ninguém mais sabe, é eu e ele. É a minha língua de falar com ele. Por isso, falamos entre perfeitos. Agora olha aqui, verso 14. Não, verso 13 ainda. Disso também falamos. Não com palavras ensinadas pelo homem, né? Mas com a que o Espírito nos... Que palavra é que o Espírito te ensinou? Que palavras o Espírito Santo te ensinou? Só tem essa, né, irmão? Não tem outra. Continua lendo. Comparando. Olha, presta atenção. Agora olha a chave aí. Comparando coisas espirituais com... Eu não sou espiritual. Eu não sou perfeita. Eu sou, gente. Eu sou. Na Gleiva não. Eu sou. Eu sou perfeita. Eu sou espiritual. Então, comparando espiritual com espiritual. Ele é espiritual, eu sou espiritual. Então a gente fala a linguagem, palavras que o Espírito ensina, espiritual, comparando com coisas espirituais, com pessoas espirituais, tudo espiritual. Ou seja, irmãos, como que você fala com cachorro? Cachorro fala com cachorro. Lá em casa a gente tinha uma cachorrinha, né? Ela chamava Princesa. E às vezes eu punha ela no colo, irmãos, eu queria tanto falar com ela. E eu começava a falar com ela assim, ela ficava assim olhando para mim, mas ela não respondia. Eu, Princesa, você me ama? Às vezes eu tentava, Princesa. E a Karen ficava lá conversando com ela, irmãos, ela não respondia nada. Isso não é diálogo. Isso não é comunhão, ela não falava nada. Aí logo desistia, largava ela para lá, porque ela não conversava comigo. Porque eu não falava cachorrês e ela não falava português. Então não tinha como ter comunhão. Agora fala para o teu irmão, o teu espírito fala em línguas. O teu espírito fala a língua do espírito. O teu espírito fala a língua do espírito. Então, a pessoa espiritual fala com o espiritual. Por isso, amados, agora olha o que está escrito aqui. Vá para 1 Coríntios, já estou quase terminando.
1 Coríntios capítulo 14, nós não falamos a respeito de que nós estamos sendo construídos, amém? Aqui em 1 Coríntios 14 diz assim, verso 2. Irmãos, a igreja de Atos, ela entendia tanto isso, que Paulo teve que escrever 1 Coríntios 14. Por que 1 Coríntios 14 foi escrita? Porque a igreja falava tanto no Espírito, e só queria falar em línguas, que quando eles se reuniam aqui, o irmão lá pegava o microfone e só falava em línguas. Microfone, me entendam, né? O churo deles lá da época. Ah, imagina, se eu tivesse aqui quase 1 hora falando em línguas, você tinha entendido o quê? Então a igreja de Atos, ela reunia, irmãos, eles não queriam parar de falar em línguas. Aí Paulo falou, irmãos, espera aí. Eu sei que vocês falam em línguas, e ele diz o seguinte, eu falo em línguas muito mais do que vocês, ó. Só que quando vocês se reunirem, vamos falar um pouquinho na língua, porque senão ninguém vai ser edificado. E é por isso que 1 Coríntios 14 foi escrita. Para que houvesse ordem no culto, no sentido de, peraí, vamos profetizar em português, vamos ensinar em português, no nosso caso aqui português, né? No caso deles lá tinha o grego, tinha várias línguas, né? Mas olha o que diz aqui. Pois o que fala em língua, não fala aos homens, senão... Então quando eu estou falando em línguas, é eu e o... Estou conversando com ele, querido. Dá licença, Gleiva. Quando eu estou falando em língua, a Gleiva boia. Por isso está escrito aqui que aquele que fala em língua, a mente fica... A mente da Gleiva não entende nada. Por que ela não entende? Não é porque Deus quer me esconder as coisas. Não conta para a Gleiva, não. É porque eu quero esconder dela, que eu quero matar ela mesmo. Não é isso. É porque a Gleiva, ela é adâmica. Ela não é espiritual. Como é que o cachorro vai falar comigo? Como é que a Gleiva vai conversar com Deus? Ela não tem a natureza de Deus. A Gleiva não tem a mente de Cristo. Por isso que quando eu começo a falar em línguas, a Gleiva se perde, ela não consegue entender, porque ela não tem a natureza para entender aquilo. Por isso que diz que eu falo a Deus, com efeito ninguém entende, porque em espírito eu estou falando algo escondido. Quem é algo escondido? Eu estou falando Ele, eu estou conhecendo Ele. E é por isso que de repente eu estou assim. Uai, de repente eu sei disso. Você já teve a impressão, Roberto? Não é assim, o Espírito falou comigo. Não, de repente, uai, eu estou sabendo disso. Uai, eu não sabia disso, como é que agora eu estou sabendo? Cristo vai sendo revelado. Cristo vai sendo revelado. Cristo vai sendo formado. A metamorfose vai ocorrendo. E aí, irmãos, esse é o trabalho do Espírito. O Senhor Jesus, Ele te redimiu, Ele te resgatou, Ele te lavou, te justificou, te glorificou. Mas o Espírito está te transformando à imagem de Cristo. Agora vai comigo para 2 Coríntios capítulo 5. Diz assim... O brabo é a casa terrestre, né? A casa terrestre. Fala para o teu irmão, essa casa aqui, o Espírito Santo está trabalhando aqui. Aqui diz assim, sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, ele está falando a respeito de quem? Da Gleiva. De quem que ele está falando aqui? Sabemos que essa nossa casa terrestre. Quem é a casa terrestre? O Geraldo, o Weber, o Divino, o Luiz, o Marcos. Essa casa terrestre, faz assim, essa casa terrestre. Esse tabernáculo terrestre. Agora olha aqui, sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, olha, presta atenção aqui a chave. Se esse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus
um edifício. Eu sou um edifício. O Espírito Shokeremanai está edificando. Lá em Coríntios está escrito: aquele que ora em outras línguas está sendo edificado. A palavra edificado lá em Coríntios é oikodomel. Oiko é casa, domel é construir casa. Quando eu falo em línguas, a casa está sendo construída. Qual casa? Eu verdadeiramente estou sendo edificada e construída. Agora verso 2. Então, o Espírito Santo está aqui para quê? Fala para o teu irmão, para te construir. Uma casa chique. Fala para o teu irmão, e não é casinha feinha não, irmão. É casa chique. É no ouro e na prata. Fala para o teu irmão, não é vidro que quebra não, meu filho. É no ouro. Agora verso 2. Olha aqui. Por isso o quê? Construir o edifício, ok? E desfazer o tabernáculo terrestre. Duas coisas, ó. Construir o edifício, desfazer o tabernáculo. Repitam isso. Qual tabernáculo? Ok. Então ele começa falando de duas coisas. Construir um edifício e desfazer o tabernáculo terrestre. Então ele diz, por isso, é por causa disso que nós... Existe no Novo Testamento 4 palavras no grego para gememos. Uma palavra gememos, ela significa gemer em silêncio. Outra palavra, que eu não me lembro a palavra, significa chorar muito, gemer com choro. Essa palavra aqui, ela significa gemer, falar. Esse gemido aqui é falar palavras que expressem um sofrimento. Então, ou seja, por isso eu falo. Por que eu falo? Não desejando ser revestido da minha habitação do céu. Então, por que eu estou falando? Lá em Romanos fala que o Espírito, ele faz o que em nós? Geme. E aqui diz que eu gemo. Por isso também gememos. Para quê? Porque eu quero ser revestido. Na verdade, a verdadeira pessoa que está aqui, o meu espírito, ele está revestindo. Ele está tomando conta. Sabe quando você pega uma madeira e reveste ela de ouro? Por isso que no Velho Testamento, a arca, ela era de madeira, mas ela tinha que ser revestida de ouro. Você é de madeira, mas o Espírito Santo está te revestindo de ouro. E na medida que você você está gemendo para quê? Para ser revestido, para que essa madeira aqui seja revestida de Cristo. Por isso que nós lemos lá em Gálatas, o objetivo é que sejamos revestidos de Cristo. Está escrito, formado Cristo em vós. Continua lendo. Porque estando vestidos, não seremos achados nus. Pois também nós que estamos nesse tabernáculo, gememos, angustiados. Não porque queremos ser despidos. Ou seja, muito tempo, irmãos, eu pensava que esse texto falava assim, Paulo está falando aqui que ele está querendo largar o tabernáculo aqui e ir embora para casa. Não é isso que está dizendo aqui. Ele ainda diz, não é porque eu quero ser despido. Eu não quero ser despido, ou seja, eu não quero sair desse corpo e ir embora para casa. Não é isso que eu quero. Eu quero é ser revestido. Para que o mortal seja
absorvido pela vida. Eu não quero sair desse tabernáculo, mas eu quero gemer no Espírito, gemer no Espírito, gemer no Espírito, para que a gleiva mortal vá sendo absorvida, 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 até aquele ponto de que não é mais obediência, eu sou amor, eu sou paz, eu sou alegria. Por isso Gálatas fala o fruto. Tudo que é mortal em você vai sendo absorvido. Por isso que nessa comunhão com o Espírito, nessas reuniões com o Pai, através do Espírito, dentro da gente vai mudando. E sabe quando é que o Espírito Santo solta foguete? Quando você não mais fez por obediência, mas você fez porque agora você é aquilo. A religião, irmãos, ela é assim, olha, me deu uma vontade, deu um murro na cara daquele cara, mas eu sou crente, e eu me controlei, e eu não dei não, mas o murro ficou aqui dentro muitos dias. A religião pode fazer isso. Muito bem, por sinal. Mas a metamorfose, a absorção do mortal é assim. Puxa vida. Antigamente eu já tinha dado um murro nele, mas me deu vontade de dar um beijo nele. Não sei porquê. Cristo formado em vós, a esperança da glória. Por isso, amados, a lei não pôde continuar, porque ela não transformava o homem, ela não limpava o homem, ela não arrancava o adultério de dentro do homem, ela não arrancava a mentira, ela não arrancava o homicídio, ela não arrancava a raiva, ela não arrancava a inveja. Mas o Espírito, ele produz o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade. Por isso, irmãos, com o passar do tempo, puxa vida, fulano está tão mudado. O Espírito quer te transformar. Ele está te transformando. Então, ao invés de você comprar a briga com o pecado, faz isso não. Mergulha. Submerge. Fala para o teu irmão, submerge. E tudo que ele é, você vai ser. Fala para o teu irmão, submerge. Faz igual o Ala, ficar expulsando o diabo todo dia. Pegar a fila de oração todo dia. Sabe aquele dia que você acorda e fala, se alguém orar por mim hoje, eu vou ficar endemoniado mesmo. E às vezes, irmãos, a luta com a carne, ela é tão terrível. E ela atormenta tanto, porque eu amo Jesus. Eu quero Jesus. Mas eu vejo nos meus membros o adultério, a mentira, o ciúme, a soberba. Eu lembro um dia o irmão, ele estava tão desesperado com a carne dele, que o pastor ora por mim, acho que eu estou endemoniado. Irmãos, ele falou de coração, eu creio que ele falou de coração. Eu amo Jesus, mas essa carne não me larga. Acho que ele estava querendo dizer isso, essa carne não me larga, como é que eu faço? Você não faz, fala para ele, é o Espírito que faz, filho. Não vai tentar fazer não, que não dá certo não, você nunca vai conseguir. Mergulha, fala para o teu irmão, Xoqueremanai. Sabe, irmãos, depois desse entendimento aqui, sabe quando assim eu olho para mim, eu queria tanto ser assim. Hoje, eu já assim, o Senhor sabe o que eu quero ser. Ele sabe o que eu quero ser. E aí quando eu, puxa vida, aí eu disparo a orar em línguas, porque eu sei que quando eu estou fazendo isso, são gemidos que vão absorver o mortal em mim. São gemidos
que vão construir a casa para Ele habitar. Vamos ficar de pé. Quantos vão se entregar ao Espírito Santo aí? Não mais hora após hora, mas dias após dias. Meses após meses. Você não dá conta não, irmão. Como diz o goiano, dá conta não. Falando goianês aqui, Luiz Paulo. Dá conta não. Fala pro teu irmão, desiste. O ramo não dá fruto de si mesmo. O esforço humano não mata a carne. Se matasse, a lei era perfeita. Porque eles faziam um grande esforço naquela religião lá. Isso não mudou o homem. Choquerai, abra sua boca. E começa aí a sua reunião com o papai. Sabe, irmãos, às vezes, hoje, antigamente, eu fazia uma confusão aqui dentro de mim, sabe? Só um minutinho. Às vezes a minha carne sentia algo, né? Porque ela é bruta, né? De horrorosa. E eu pensava, meu Deus, eu estou sentindo isso. E eu ficava tão culpada. Hoje, eu digo, Senhor, eu não sou isso, o Senhor sabe, né? Eu digo, Pai, eu te dou graça, porque o Senhor já sabe que isso aqui não sou eu, e isso aqui não nasceu de mim. Eu começo a orar em línguas. Vamos orar em línguas, porque tem que morrer. Levanta a sua mão. Você, o Espírito e o Pai, e o nosso querido mano Jesus, chega lá e começa a agradecer ao Senhor pelo Espírito Santo. Dá um beijo no Espírito Santo aí agora. Sem Ele, amigo, sem Ele não vai. Shekaramanai, ere bababa, karababa, chore bacadere babaie. Choquetere balababa, chocoramanai. Se entregue agora ao Espírito Santo. Agora você sabe que tudo que você precisa quero mergulhar bem mais fundo, é se entregar. Senhor, se entrega a Ele, só isso. Jesus, quero mergulhar bem mais fundo em Teu Espírito Santo. Quero mergulhar bem mais fundo em Ti, Senhor Jesus. Diga pra Ele, eu vou mergulhar. Quero mergulhar bem mais fundo do Teu Espírito Santo. Quero mergulhar bem mais fundo em Ti, Senhor Jesus. Então leva-me. Então leva-me. Deixa Ele te levar. Então leva-me. Então leva-me, Senhor Jesus, mais perto de Ti. Então leva-me, então leva-me, então leva-me, Senhor Jesus, mais perto de Ti. Choquere manaie. Se calamala balababa, chocodere bele bele balababa cantere balabai. Oquetere bele
Mergulhe, meu irmão. Você pode mergulhar. Mergulhar. Submergir.